Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo da fé. A paz esteja contigo. Hoje é domingo, festa de primícias, dia de louvor, de adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para nós. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E eu quero convidar você a celebrar o nome do nosso Deus nesse momento, adorando a Ele, enaltecendo o seu nome. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, na pessoa do Espírito Santo, oramos nesse momento, entregando ao Senhor nosso louvor, a nossa gratidão por essa semana que passou, por essa nova semana que começa, esse novo tempo. Entregamos tudo em tuas mãos, Pai. E como dissemos, o culto de primícias é a primeira parte, é o primeiro dia da semana, quando celebramos o teu nome. Tu és Deus provedor e continuarás provendo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Convido você a louvar o Senhor juntamente com o Ministério do Louvor. E daqui a pouco uma palavra profética na sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. No final que eu errei, mas ninguém viu. Ninguém viu. Pois bem, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, que participaram daquele culto na segunda-feira passada, no dia 6, né? O culto chamado Vida para o Brasil, a grande oração na minha casa. Foram, segundo informações do nosso Conselho Nacional, mais de 1.300.000 inscrições, cadastros para esse culto. Quando eu estava participando, assistindo, ainda estava na casa de 800.000, mas o número chegou a 1.300.000. E aí, como diz o pastor Mário, multiplica-se isso por 3, é uma média, nós tivemos perto de 5 milhões de pessoas assistindo, participando, recebendo essa grande oração na sua casa. Fantástico. Eu acho que nunca houve antes na história do país, ou até mesmo do cristianismo, né? Esse encontro online de tanta gente. Louvado seja Deus por isso. Muitos testemunhos têm chegado, pessoas curadas, libertas, abençoadas e poderosamente tocadas pelo Espírito Santo naquela oração, tá? Você que participou, enviou para alguém, convidou, muito obrigado, foi uma bênção. Agradecer também você, meu querido irmão, minha querida irmã, que participa da corrente de oração com a pastora Jurema. Todas as madrugadas ela está lá orando, meditando, recebe uma palavra, manda para você 2 canções para você participar desta corrente de oração. Louvado seja Deus. E também, lembrando que nós tivemos nesse sábado mais uma vigília. E todo mês, no primeiro sábado do mês, nós estamos realizando esta vigília. E você pode, se perdeu essa, pode participar da próxima, já fique atento, né? E você que participou, muito obrigado, que Deus te abençoe. Quero lembrar que no dia 9, quinta-feira, nosso prefeito municipal baixou um decreto, apertando um pouco as coisas, porque as pessoas são muito descuidadas, né? Muito relaxadas, despreocupadas, não sei, e proíbe isso e aquilo, e o pessoal continua de boa, e você passa e vê bares lotados e festinhas por aí, e está errado. Então o prefeito teve que fazer uma mudança no decreto e apertar um pouco mais as coisas. Muita gente está reclamando, alguns reclamam com razão, outros sem razão,
Mas com relação às igrejas e aos cultos não houve mudanças. Então nós continuamos tendo a possibilidade de nos reunir. Nós vamos fazer isso na terça-feira à noite, culto de oração. Nós vamos fazer isso no domingo às 8 da manhã e às 19h30 também, tá? Então você pode participar. Domingo que vem nós teremos a festa de missões. Vamos continuar orando e ofertando, né? Viu que lindo o trabalho missionário, o trabalho social que a igreja desenvolve? É muito lindo. Então você é um participante, você que oferta, que contribui, graças a Deus por isso, tá? Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidá-lo a ler comigo ou ouvir a palavra aqui, que está no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Para uns é assustador, para outros é cheio de esperança. Diz assim 21:7 de Lucas. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados em prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que vocês irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. E, seguindo o texto aqui, fala de Jerusalém. Quando Jerusalém foi sitiada, Jesus profetiza sobre o sítio em Jerusalém e a aflição, a morte daquele povo e tal. E diz o verso 24: cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, querido Espírito Santo, somos totalmente dependentes do Senhor para compreender a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por não sermos mais dedicados à oração, ó Deus, não sermos mais dedicados à busca do conhecimento, ó Deus, por sermos temerosos e preocupados. E dá-nos, Deus, nessa simples palavra, entendimento e compreensão da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero repartir com vocês
esta palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Jesus aqui foi interpelado pelos discípulos quando eles estavam no templo, e aí os discípulos apontaram para Jesus as belezas do templo, pedras preciosas, muito ouro, muita ostentação. E Jesus foi muito direto com eles: vocês estão vendo todas essas coisas? Virão dias, disse ele, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Profecia, estava tudo bonito no lugar. O templo de Herodes, ou seja, o templo que Herodes havia reformado, arrumado, estava tudo muito lindo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Não passou muito tempo para que isso acontecesse. Uns 70 anos depois disso, Jerusalém foi sitiada e foi destruída e foi queimada. E sobraram daquelas pedras do templo original apenas aquele lugar chamado lá em Jerusalém de Muro das Lamentações. Pedras que ainda estão lá desde o tempo do rei Salomão. E as outras, o templo, a beleza e a glória daquilo tudo se foi. E Jesus nesse contexto aqui, ele fala do princípio das dores, e aí há uma ligação entre um futuro próximo e um futuro distante. O futuro próximo levou aqueles discípulos a serem perseguidos. Jerusalém, quando foi sitiada, cumpriu-se a palavra: olha, se vocês estiverem em cima das casas, não desçam. Se estiver dentro da cidade, saia dela. Se você estiver fora, não entre. E essas coisas, isso já aconteceu. Aí, vejam vocês o versículo 24. Cairão a fio da espada. Os romanos mataram milhões de judeus em Jerusalém quando cercaram a cidade e destruíram Jerusalém. Milhões. Judeus eram pendurados em estacas, embebidos em alcatrão e acesos. Eram tochas humanas que faziam a iluminação da estrada até chegar em Jerusalém. Coisa terrível. Tochas humanas. Diz o historiador que eles mataram tanta gente nas estacas, nas escoras, nos troncos, nas cruzes, que faltou madeira na região. Não tinha mais madeira para matar a gente, pendurar. Entendeu? Isso aconteceu. E os gentios então pisaram em Jerusalém. Entraram lá tribos árabes, nômades, romanos, gregos, etc. E o mundo todo tem pisado em Jerusalém. Os gentios. Até que no ano de 68, por aí, 1968, na Guerra dos Seis Dias, Israel tomou a parte velha da cidade de Jerusalém, uma parte do templo, enfim, e ali começou uma nova etapa dessa história. Por isso que diz o verso de número 24. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu, a chamada diáspora, judeus espalhados pelo mundo todo. Não tinham mais nação, não tinham pátria, espalhados pelo mundo. E os gentios pisando lá em Jerusalém. Mas Jesus disse: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que nós temos visto desde 1948, 47, 48, milhares de judeus têm voltado para a região da Palestina, mais especificamente Jerusalém e a região adjacente, retomando ali aquela terra porque foi reconhecida como nação. Israel é uma nação. A ONU reconheceu isto. E os judeus estão voltando a pisar na Terra Santa. E os gentios estão começando a sair de lá porque não há mais espaço para gentio. Não, é o tempo deles que está se completando. Amados, a vinda do Filho do Homem será breve. Aqui o texto de Lucas 21, também Mateus 24,
nos fala de tempos e tempos, espaços e espaços de tempo, tá certo? Diz que as pessoas vão desmaiar de terror, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia nas nações, por causa do bramido do mar, e etc, etc. Nós estamos vendo tudo conspirar no mundo, no globo, para que isso passe a acontecer. As pessoas estão olhando para o céu com mais frequência, porque têm visto sinais no céu. Não é mais uma história da carochinha. Mas são os caçadores de OVNIs. Não, são sinais que estão aparecendo. São evidências cientificamente comprovadas. O mar tem subido, tem tomado cidades. Recentemente vi um vídeo de uma cidade, não me lembro agora, mas o mar invadiu a cidade, arrastou o carro e etc. E não era tsunami, só uma maré alta. Tá? E isso está acontecendo. Porque agora o Polo Norte está mudando de posição. O magnetismo da Terra está tomando outra forma, está indo para... Está diferente. Isso tudo vai causar esse pânico nas pessoas. Os céus, os poderes dos céus também serão abalados, mas também é um outro momento. Então tudo que nós estamos vivendo, aí seja na economia, na ciência, na política, tudo isso é um cumprimento exato, perfeito das profecias bíblicas, que falam sobre o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Reflita comigo. Estamos felizes e contentes na terra? Estamos felizes com a maneira como as coisas estão acontecendo? Estamos felizes ao ver a injustiça, ao ver a desigualdade social, ao ver, por exemplo, grupos que defendem o pecado do aborto, do homossexualismo, tomando uma posição em detrimento dos cristãos que defendem família e defendem amor ao próximo? Estão confundindo tudo, não é, minha gente? Então isto é um sinal evidente de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala que, a respeito da nossa reunião, do nosso encontro com o Senhor Jesus, não vai acontecer, diz aqui, deixa eu achar o texto aqui, senão fica ruim, né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, diz assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não... Olha, preste atenção. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia. Apostasia significa rebelião. As pessoas estão se rebelando contra Deus, contra a palavra de Deus. Então já estamos nesse período aqui, onde que o tempo dos gentios em Jerusalém já está acabando, as coisas todas no mundo estão conspirando para um governo único, e a revelação, olha aqui, apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando eu estava com vocês? Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. O que o detém?
Aí existem muitas discussões teológicas. O que está detendo a pessoa do anticristo e do governo da nova era? Muitas discussões. Eu penso que o que detém essa manifestação total, assim, explícita do anticristo, é a presença da igreja na terra. O Espírito Santo na terra. Então, amados, nós somos um povo de Deus, escolhido de Deus, estamos vendo e vivendo e experimentando e sofrendo algumas coisas dessa palavra profética, mas somos aquele povo que será arrebatado, que é diferente daquela segunda vinda, quando Jesus fala, então verão o Filho do Homem vindo com poder e glória numa nuvem, tal. Isto é a segunda vinda de Jesus para o juízo. Mas como é então? Há uma outra vinda que antecede essa. É a vinda do arrebatamento, do rapto. Jesus virá em segredo, virá como um ladrão de noite, ninguém vê, ninguém espera. E o ladrão às vezes entra numa casa, rouba aquela casa, sai, ninguém viu. Assim será o arrebatamento. Jesus virá no céu, a igreja será arrebatada, reunida com ele em segredo. Ninguém viu Jesus, ninguém viu a glória, o poder de Jesus ali. Isto é o rapto para as bodas do Cordeiro. Depois nós viremos com Jesus, aleluia, em esplendor e glória, como os santos, né? Jesus e os seus santos, no dia do juízo contra o anticristo, a besta, o falso profeta e as nações. Estamos perto, meus irmãos. Estamos muito perto da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Ame, perdoe e abençoe. Pregue esse evangelho, anuncie a volta de Jesus e prepare-se. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças. É uma palavra forte, poderosa. É uma palavra, Senhor, cheia de mistérios. E precisaríamos de muito tempo para estar explanando ponto a ponto. Mas eu creio que o Espírito Santo estará falando aos corações, movendo os corações e as vontades. E as pessoas estarão recebendo esta palavra com alegria, na certeza de que o dia do Senhor se aproxima. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O testemunho de provisão está na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 17. Ou melhor, capítulo 17, versículo 27. Jesus chegou em Cafarnaum com seus discípulos e foi interpelado pelos cobradores de impostos. E Pedro, quando perguntaram a ele, escuta, Simão, o teu mestre paga o imposto do templo das 2 dracmas? E o Pedro rapidamente respondeu, sim, é claro que ele paga, sim, ele paga. Jesus não estava naquele momento ali, não participou dessa conversa, mas quando Pedro entrou em casa, Jesus perguntou, Pedro, de quem se cobram os impostos e essas coisas? Do residente ou do estrangeiro? Ah, do estrangeiro, senhor. Pois bem, então, com relação àquilo que você disse, né, que nós pagamos, nós estaríamos livres, isentos de pagar. Mas, agora vem o ponto-chave. Para que não os escandalizemos. Pedro vai ao mar, lança um anzol, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, dentro da boca do peixe estará uma moeda, e com ela você vai e paga o imposto por você e por mim. Provisão. Chamou a atenção o fato de Jesus dizer, nós não precisaríamos fazer isso. Mas já que você falou que faríamos, para que eles não se escandalizem, vamos providenciar esse dinheiro. E o Pedro foi ao mar,
lançou o anzol, pegou o peixe, abriu a boca, estava lá um estáter. Um estáter era equivalente a 4 dracmas. Exatamente o valor que daria para pagar os impostos de Jesus, 2 dracmas, e de Pedro, 2 dracmas. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja vivendo um momento em que as pessoas estão tentando envergonhar você, dizendo que você não pagou a conta, dizendo que você não vai pagar, que você não tem mais crédito porque talvez você esteja desempregado ou desempregada. E isso é uma humilhação incrível, né? Mas o Senhor Jesus, que é aquele que nos ama, que vive em nós e que não quer que um cristão escandalize ninguém, Ele vai prover a moeda na boca do peixe. Crê nisso? Mas como assim, pastor? É claro que aqui eu estou falando de uma analogia. Mas Jesus mandou Pedro ir pescar. Eu pergunto a você, se o Pedro tivesse dado uma volta pelo mercado, por ali, pegasse um peixe no balcão e abrisse a boca, ele ia achar a moeda? Certamente não. Se o Pedro se negasse a pescar, porque, mas isso não existe, peixe não come moeda, como que eu vou achar uma moeda na boca de um peixe? Não é isca? Talvez ele não teria tido essa experiência, mas ele foi. E na palavra de Jesus, ele agiu. Ele lançou o anzol. Quando ele lançou o anzol, ele pegou o peixe saiu com a moeda de um estáter na boca, ou seja, o valor exato que ele precisava. Mas ele foi pescar. Então, meu querido, minha querida, lance o seu anzol. Mas ali naquela porta eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir fazer, não vai dar certo. Esse negócio, não. Vai em frente, em nome do Senhor Jesus, lance o teu anzol, porque Deus vai colocar o peixe lá. E mais do que isso, vai colocar a moeda na boca do peixe. Ele vai te dar a provisão. Você crê? Creia. É um testemunho de provisão. Pois bem, e a provisão para nós aqui, na igreja, nós também estamos lançando o anzol, dizendo: Senhor, a igreja não tem reuniões. Nosso povo não tem podido estar na igreja. Assim também nossas igrejas por aí, no Brasil e no mundo. Mas, Senhor, nós precisamos do peixe com a moeda na boca. Então, Senhor, manda a provisão para nós, porque nós temos as despesas normais, naturais. Ninguém isentou a gente de pagar a luz, de pagar a água, de pagar o aluguel, de pagar os rendimentos, salários, etc. Ninguém. Então é preciso que a gente creia que Deus vai prover. Vamos orar para que Deus nos dê o peixe com o dinheiro na boca. Amém? Bondoso Deus e Pai, que linda essa história, esta lição. Confiamos na Tua palavra. E por isso, nesse momento, nós lançamos, Deus, esta mensagem, esta palavra de fé, crendo que o Senhor vai enviar os recursos para abençoar não só a igreja, o templo, os nossos compromissos, mas vai abençoar a casa desse irmão, dessa irmã, desse homem, pai de família, que está desempregado, está em situação difícil. O Senhor vai suprir as suas necessidades, para que nós não escandalizemos a ninguém. Nós somos do Senhor e vivemos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus enriqueça a sua vida, a sua casa e a sua família. E se você tem o dízimo para trazer ao templo, à igreja, faça isso durante a semana, horário do expediente normal, tem alguém aqui para receber você, orar com você e abençoar a sua vida, tá? Você que pode fazer um TED, uma transferência online, pode fazê-lo também, aparece o número da conta no final deste culto online. E você poderá estar contribuindo para que a obra do Senhor continue sendo realizada para a glória de Deus. Amém, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo nesse momento cada lar e cada família que tem participado deste culto e peço que o Senhor nos guarde livre do mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco e nos ajuda a estar atentos em todo momento.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém e amém. Um abraço, pastor André.